Então, boa noite a todos. Meu nome é Ed Hallock e eu trabalho aqui nessa igreja, sou pastor de missões e evangelismo. Então, a alegria é muito grande ter vocês aqui nesta noite e também dando as boas-vindas. A Elizabeth vai apresentar o pessoal aqui daqui um pouquinho só. Eu queria dar uma coisa muito interessante, porque uma das razões principais desta reunião, aqui na nossa igreja nós temos 5 outras igrejas étnicas. Por exemplo, nós temos uma chinesa, uma hispana, birmanesa, sudanesa e árabe. Então, um certo domingo, um homem foi convidado para vir aqui falar na igreja árabe. Então ele deu a mensagem e depois sentou, ficaram em pé para cantar uma música e ele caiu. Sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Agora o problema, esse homem, nós descobrimos, não tinha um testamento, que vocês vão ouvir hoje à noite, sobre o testamento. E se você não tem um testamento, é um grande problema, que aí às vezes a sua família vai sofrer como resultado. E é muito simples, e vocês vão saber hoje à noite como é que isso funciona. Mas nós conversamos então com os outros pastores étnicos, eles se interessaram muito por isso, como também um deles é brasileiro, e então o resultado foi que hoje essa reunião está acontecendo. Claro, há outras razões também. Mas é uma alegria ter vocês aqui. Essa história é meio ruim, mas a verdade é que nós temos que enfrentar certas situações na vida, Então nós estamos no lugar certo, na hora certa. E é uma alegria ter vocês aqui. E daqui para frente as coisas vão ser melhores. As notícias vão ser boas. Então, boa noite. Eu vou ser a mediadora, tá? Que vai estar levando a vocês o microfone para vocês fazerem perguntas, porque nós precisamos que vocês falem com o microfone para poder. A gente está gravando, E poder, a gente vai publicar depois no site do consulado mesmo, para que outras pessoas tenham oportunidade de ver as pessoas que moram no outro estado, até mesmo em outra cidade, no Texas, e as que moram nos outros estados, como Oklahoma, no México, no Colorado, Louisiana, Arkansas, Kansas, e tem mais um outro, são 7 estados, que estão sob a jurisdição do consulado. E elas possam ter a oportunidade de ouvir e de repente se identificar com a necessidade delas e receber as respostas, tá bom? Eu vou introduzir agora vou começar pela Odila, tá? A Odila Crandall, ela é advogada no Brasil e ela trabalha no setor brasileiro aqui no consulado de Houston. E aqui está o advogado Fernando Álvares, tá? Ele é especialista em imigração, caso criminal, acidentes e família. Esse aqui é o meu chefe, o cônsul adjunto Cristiano Berbert, ok? Eu vou deixar, acho que você falar um pouquinho, tá? Gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer primeiramente ao pastor Ed, por nos dar essa oportunidade de estar próximo da comunidade brasileira. A nossa missão institucional aqui, do Consulado Geral do Brasil, é apoiar e assistir a comunidade brasileira em Houston. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. E nós temos feito, essa já é a segunda palestra do Dr. Fernando. Nós temos feito diversas palestras para informar a comunidade brasileira sobre seus direitos e deveres e, sobretudo, no contexto atual da administração do presidente Donald Trump. Então, essa tem sido uma orientação do governo brasileiro para todos os consulados brasileiros nos Estados Unidos, de promover eventos de divulgação. E graças ao Dr. Fernando, a Elizabeth e também aos nossos colaboradores da comunidade brasileira, como o pastor Eric, a gente está conseguindo levar adiante essa iniciativa. De maneira muito sintética, o que eu queria transmitir para vocês é o seguinte: no momento em que nós estamos aqui, tá? Então vocês também, o fato de nós estarmos aqui, nós do Consulado do Brasil, transforma, digamos assim, esse ambiente aqui também em Consulado do Brasil, tá? Por que eu digo isso? Porque vocês se sintam completamente à vontade. Não quero também tirar ninguém da zona de conforto. Eu sei que tem coisas que são pessoais e que as pessoas também não precisam se expor se não quiserem, mas se sintam à vontade, caso vocês queiram, de fazer a pergunta que vocês quiserem, tá?
para nós do governo brasileiro, o cidadão brasileiro, ele é sempre legal. Tá? Não tem, independentemente do status migratório que uma pessoa tem aqui nos Estados Unidos, mas isso é uma questão do governo americano. Para nós, o governo brasileiro, todos vocês são legais. Tá? O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores fez uma campanha, né, acho que há uns 10 anos atrás, que dizia, né, brasileiro, para nós você é legal. Tá? Então eu queria ressaltar isso para deixar vocês confortáveis, tá bem? E vou passar a palavra aqui pro doutor Fernando Álvares, tá? Para que ele possa, enfim, ir respondendo as dúvidas de vocês, a gente começar aqui a nossa iniciativa. Obrigado, gente. Boa noite. Então, eu vou falar de 2 temas. Número 1, um pouquinho de imigração e um pouco de testamento, will. Então tá, começando com will. Essa é uma folhinha que eu vou ler 2 exemplos, tá? Essa é uma folha que vem da corte do Judge Lloyd, tá? Então, como corte criminal, como corte civil, existe a corte chamada probate. E probate são cortes que basicamente são relacionadas para levar casos de testamentos, tá? Então, basicamente, existe, como o pastor mencionou, quando você morre sem um testamento, basicamente o que você deseja depois da sua morte, ninguém sabe, tá? Então, se você tem propriedades antes de casar com a sua esposa, se você tem propriedade depois que você casa com a sua esposa, se você tem filhos antes do teu primeiro casamento, filhos depois do casamento, então tudo isso influencia. Então, existe uma lei, já existe exemplos que se você morre sem um testamento, basicamente é isso que vai acontecer. Então, se você, por exemplo, tem um filho que você não gosta, que você não quer dar nada para o teu filho, e você morre sem um testamento, o teu filho vai pegar a parte que toca a ele. Simples. E basicamente é o seguinte, então, se você morre sem um testamento, os teus bens vão para um probate court. Vai de qualquer maneira, não é que ou você morre ou vai perder, o Estado pega tudo. Não. Então, se você morre, você tem várias propriedades. E é claro que complica mais quanto mais dinheiro você tem, e mais propriedade você tem, e mais filhos que você tem. Então, se você morre sem um testamento, basicamente os teus bens vão para uma corte de probate. Vai ter um juiz que vai contratar um advogado para verificar quem são os seus herdeiros, quem é esposa, quem não é esposa, filhos, o que seja, tá? Então, basicamente, a pessoa, dependendo da quantidade de filhos, dependendo da quantidade de bens, você deve estar gastando mais ou menos de 3 a 6 mil dólares para que os teus bens vá pela corte de probate, que um juiz contrata um advogado para verificar o que vai acontecer com as tuas propriedades, tá? Agora, quando você contrata um advogado para fazer um testamento, tá? Dependendo do advogado, dependendo do que você tem, você deve estar gastando mais ou menos de 500 a 1.500 dólares para preparar um testamento, tá? Eu tenho uma sociedade com uma advogada chamada Robin Sal, que ela basicamente faz os casos de testamento. Eu pessoalmente não faço, tá? Então, o preço que você estará gastando no testamento simples são mais ou menos 500 dólares. Também tem o que existe, que é se você acontece alguma coisa contigo onde você não pode tomar decisões relacionadas a questões médicas, você pode fazer um poder, eu quero que essa pessoa tome decisões para mim. Essa é uma coisa importante. Se de repente você não tem a capacidade mental ou física de tomar decisões, quem é que você quer que cuide de você? Ou de repente, se você tem os seus filhos, você tem uma irmã que você não gosta, mas porque ela é a única irmã e você acha que ela não é capaz de repente tomar conta dos teus filhos, você gostaria que de repente uma outra pessoa tomasse conta dos teus filhos. Então, todas essas coisas você pode pôr um contrato. Basicamente, o testamento é um contrato onde depois da sua morte você quer o que aconteça com as tuas propriedades, tá? E a propriedade é basicamente dividida em 2. É chamada separate property e community property. Separate property é aquela propriedade que é sua antes do seu casamento. E community é aquela propriedade que você adquiriu depois do seu casamento, tá? Então, basicamente, eu vou ler 2 exemplos, tá? E isso vem da corte de probate, posso deixar aqui para tirar cópia para vocês terem. Então, basicamente, o primeiro exemplo, tá? Uma pessoa casada com filhos, tá? Então, separate proper real estate. Então, se a sua comunidade é separada, relacionado com a sua casa, tá?
Então, essa é a sua propriedade. Foi adquirida antes do teu casamento. Então, em caso que você morra sem um testamento, todos os seus filhos têm direito àquela propriedade. Seus filhos têm. Mas a esposa tem direito a viver naquela casa. Então, tá, se é uma casa que foi comprada antes do teu casamento, e se você morre e você tem 3 filhos, os teus filhos vão ser donos daquela casa dividida por 3. Mas a esposa tem o direito de viver naquela casa. A esposa não tem direito a vender, não tem direito a fazer qualquer outra coisa. Quando ela morrer, a casa é vendida e compartilhada entre os 3 filhos. Tá? E qualquer outra propriedade, por exemplo, se você tenha uma segunda casa que não seja o teu homestead, que não seja a tua casa onde você mora, carro, barco, não sei o que tal, então os teus filhos pegam 2/3 e a esposa pega 1/3. Esse é o primeiro exemplo de um caso que se você não tem um testamento. O segundo aplica se você tem filhos, e a terceira se você tem filhos antes do teu segundo casamento. Então você casou, tem uma filha, você casa novamente e você tem 2 filhos no teu segundo casamento. Então o segundo exemplo é aquela primeiro filho que você teve do teu primeiro casamento, tá? Então community property é aquela comunidade que foi comprada durante o casamento. A esposa pega tudo e as outras propriedades também a esposa pega tudo. Então se você casou com sua esposa e tudo foi criado durante o casamento, a esposa pega a casa e pega todos os outros bens. Em caso você tenha um filho no teu primeiro casamento, os filhos na tua casa com a tua esposa, e isso é um pouco difícil. Então se você casou, tem tua esposa, mas você tem um outro filho de um outro casamento, os teus filhos têm direito a pegar metade daquela casa. Então, se de repente é uma esposa que você está já, que te ajudou a criar tudo, anos de casamento, e basicamente você não tem testamento, é isso que aconteceria. A tua esposa não teria direito daquela community property, daquela casa. Então, são coisas que de repente você pode achar que não é justo e aquilo, mas basicamente se você morre sem um testamento, é isso que vai acontecer. Então, dependendo da quantidade de coisas que você tem, você estaria, já como repetindo, você estaria gastando mais ou menos de 3 a 5 mil dólares e tomariam decisões para você que de repente não é o que você queria depois da sua morte. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Um brasileiro que esteja aqui, que não tenha bens, digamos que ele tenha alguma poupança, mas ele não tem nenhum bem. Ele vai falar, não vou gastar $500 porque eu não tenho nada. Nesse caso, você acha que ele precisa fazer um testamento mesmo assim? Ele fala assim, eu não tenho nada, por que eu vou gastar $500? Verdade. Eu digo pela questão do filho, às vezes um filho menor. Por exemplo, eu tenho meu testamento, tenho meu medical power of attorney, e porque em caso não somente relacionado a dinheiro, por exemplo, eu tenho minhas filhas e eu tenho certas pessoas que gostariam de ficar com a minha filha, mas como eu e minha esposa, a gente tem diferentes opiniões, a gente tem que decidir com quem fica as nossas filhas em caso, de repente, a gente morre. Então, isso é uma coisa que tem que ser decidida ou conversada. O que acontece com teus filhos? De repente, isso eu acho mais importante do que qualquer dinheiro, essa decisão. E a outra que eu acho super importante, e é claro que isso é um tema super debatido, mas vamos dizer que, de repente, você não tem decisão, você está vivo num hospital, mas não tem decisão nenhuma para fazer sobre as suas coisas. Quem é que vai decidir isso? Quem é que você gostaria, quem você acha que tem a capacidade mental de repente tomar decisões relacionadas com teus filhos, com o teu negócio, administrar os teus bens? Então você botando alguém para administrar as tuas coisas, ou a decisão, se você não pode tomar decisão para você, eu acho super importante também, não só relacionado ao dinheiro. Porque geralmente quando pensa em testamento, pensa só em dinheiro, né? Dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, mas se você tem filho e você quer que de repente alguém tome alguma decisão para você em caso você esteja em coma, por exemplo, quem é que vai decidir isso para você? Então, eu acho esse ponto importante. Uma coisinha, não é verdade que as pessoas poderiam, se ele, por exemplo, não tem muito dinheiro, mas uma pessoa pode literalmente fazer o seu próprio testamento, onde não vai custar dinheiro. Tem que entrar na internet e fazer, né? Explica sobre isso aí. Na Lei de Tax, eu estava falando com a minha colega aqui, parece que no Brasil é super mais complicado, tá? E uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, cada estado nos Estados Unidos, principalmente que a gente está aqui na internet, cada estado tem suas próprias
regulamentações ou leis relacionadas a qualquer coisa, como caso criminal, como caso civil e testamento. Aqui no Texas, basicamente, é bem simples. Se você puder escrever, assinar, pela escritura tem que ser completamente a sua mão, usando a mesma caneta, por exemplo, não pode ter nenhuma modificação, ou de repente aqui você escreveu na máquina, ou com uma outra tinta. Então, de repente, alguém pode chegar e dizer, ó, eu acho que isso não foi a intenção que ele tinha, ou essa linha que foi aqui que está escrito com uma outra caneta, de repente alguém adicionou essa linha, entendeu? Então, é aquela coisa, um testamento é bem simples, se você chegar, escrever, assinar, botar uma data, nem precisa de testemunhos para mostrar o que você quer. E se de repente não tiver nenhuma pessoa que possa dizer que aquilo não foi que você quis, basicamente essas tuas intenções vão ser levadas para o probate, e o juiz aí no probate vai tomar a decisão baseada nessa tua carta. Então o negócio é o seguinte, eu acho que é bem simples. Se você de repente é aquela pessoa que não tem muitos bens ou alguma coisa, escreve isso, seria suficiente. Agora, quando você está falando de uma pessoa que tem várias casas, filhos e aquilo, e de repente por uma linguagem onde não tenha nenhuma dúvida do que você quer, aí de repente eu acho que você deveria ter uma ajuda profissional para não ter nenhum tipo de erro na tua intenção, porque geralmente, vamos dizer que você tenha 4 filhos, os 2 primeiros do primeiro casamento, os 2 do segundo casamento, e você escreve uma carta. Aí o que você escreveu não dá para entender. O que você quis dizer A ou você quis dizer B? Aí é quando começa a complicação. Então quando você de repente faz com um advogado, onde usam aquelas palavras super difíceis, então, que realmente mostra a tua intenção, para não ter nenhum tipo de erro na qual é a sua intenção que você quis depois da sua morte. Mas realmente o will é uma coisa, o testamento pode ser uma coisa super simples. Falando sobre esse documento a próprio punho, precisaria autenticar esse documento ou não, só o documento por si só já está valendo? Só, de acordo com o Texas, só o documento por si só pode ser suficiente. O notário pode ajudar de alguma maneira? A diferença, ok, esse termo notário é diferente no Brasil e nos Estados Unidos. Uma pessoa notária somente verifica a sua assinatura. Essa é a única coisa que o notário faz. O notário no Brasil é um super advogado, um advogado que assina aquele documento e dá entrada na corte. Isso aqui é o meu entendimento do notário no Brasil. Então, o notário aqui nos Estados Unidos é somente uma pessoa que tirou uma licença para verificar que aquela assinatura é a sua assinatura. Mas se você tem um testamento, você assina e basicamente pode ser provado, realmente essa assinatura, vamos ver os outros cheques, documentos, essa assinatura do Marco Paulo, essa assinatura, quem é que vai dizer que não é a assinatura dele? Então, ou se você quiser pôr testemunhos ou verificar a assinatura, realmente pode ajudar no testamento, em caso você tenha alguém que possa dizer, não, isso não é a assinatura dele, não, isso aqui não é a intenção dele. Um testamento feito aqui é válido no Brasil também? Como eu comecei a falar, número 1, comecei a falar, cada estado tem suas próprias regulações ou leis relacionadas ao testamento. Então, como de repente em estado nos Estados Unidos existem diferentes, eu estou assumindo que deva ser regulamentos diferentes, não sei. Eu acredito que tenha validade no Brasil esse testamento, por isso que a assinatura do notário é importante, porque o notário público, depois desse testamento, que é particular, assinado perante notário, ele é apostilado e levado ao Brasil. A partir desse momento, ele vai ter validade no Brasil. Ele é traduzido para português, tradução juramentada, pode ser levado a cartório, onde se tiver algum imóvel no Brasil, leva para o cartório de registro de imóveis. Eu acredito que sim, que tenha validade sim. Mas isso é um serviço que o consulado faz, né? Um testamento para coisas... Não, o consulado faz um testamento público, que é diferente, é um testamento bem formal, que existe toda uma solenidade, mas também tem o testamento particular que as partes fazem e assinam perante o notário público, depois é apostilado, levado ao Brasil e feita a tradução juramentada. O testamento público, ele tem uma solenidade maior, eu acredito que no Brasil ele tem uma aceitação maior também, porque ele é feito pelo consulado, obedecendo uma série de requisitos legais, e no Brasil acho que ele tem mais valor, não é valor, mas ele também é considerado que tem um poder jurídico maior. Então nesse que ele está usando esse termo, poder jurídico maior,
Então, se de repente você vem e faz uma carta escrito por você, na sua própria, de repente isso, baseado na lei no Brasil, não deve ser suficiente. Então, eu recomendo, se você mora num outro estado, se você é Texas, verifique. Essa é uma informação que de repente você pode conseguir na internet, ou verifique com um advogado. Olha só, quais são as questões básicas para... E tem muitas organizações que podem ajudar a fazer ou ter essa informação de graça. Mas eu aconselharia falar com um advogado, de repente, especializado nessa área, para não ter nenhuma dificuldade ou diferença na sua intenção de qualquer propriedade no Brasil. E se não fizer testamento no Brasil, o que acontece no Brasil? Com as propriedades lá, seu nome? Toda sua. É complicado. Se a pessoa não fez testamento, abre-se a sucessão, né, no local onde ocorreu o falecimento pelas leis brasileiras, mas os bens estão no Brasil e a gente está falando de brasileiros, então a lei autoriza que o inventário seja aberto onde for mais favorável para o brasileiro. Então, se os bens estão no Brasil, provavelmente vai entrar como abrir o inventário no Brasil, porque lá estão os imóveis. E quem é? Oi? Fica para o filho? Bom, aí tem que obedecer, né, a lei sucessória. E a lei do Código Civil, ela estabelece que existem umas regras assim, de sucessão, e o advogado vai realmente informar, né, a pessoa tem algum interesse, procura um advogado, mas basicamente na sucessão os bens vão direto para os herdeiros necessários, que são os descendentes, primeiro os filhos, e né, o spouse, né, o viúvo ou viúva meira, e obedece a regra de sucessão, mas se a dúvida é se vai para os filhos, automaticamente sim, e a parte para o viúvo. Eu acho que no caso de muitas pessoas que compram alguma propriedade aqui nos Estados Unidos, por exemplo, no meu caso, a casa está no meu nome e da minha esposa, o carro está no meu nome e da minha esposa, a conta bancária está no meu nome e da minha esposa. Se eu vier a falecer, é tudo automaticamente para ela ou os filhos são envolvidos? Se existem filhos de vocês ou dela que de repente nasceu antes do casamento de vocês? É tudo direto, é o meu filho, eu tenho 2 filhos. De acordo com a lei de Texas, a propriedade que foi comprada durante o matrimônio vai para a esposa e coisas como barcos, joias, qualquer coisa também vai para a esposa. Tudo que está no nome comum, nos nomes dos dois. Independente que esteja no nome comum, se vocês casaram e a partir dessa data, mesmo que você compre uma casa e essa casa, por exemplo, muitas pessoas que dizem: minha esposa não tem status migratório legal e o crédito e só fui eu que consegui pegar o empréstimo do banco. Não importa, porque essa casa foi comprada durante o matrimônio, o casamento, e você pegou o título no seu nome porque você é a única pessoa que tinha documento legal, não importa, a sua esposa tem 50% naquela propriedade também, independente se está no nome dos dois ou só no seu. Então, mas aí ainda ficou a dúvida para mim, desculpa. É 50%, é só eu, ela e os 2 filhos. Está tudo no nome dos 2. Se eu vir a falecer, vai tudo para 100% para ela. Exatamente. Só depois que ela falecer, aí sim vão para os... Exatamente. De nada. Mas foi feito, toda a propriedade deles foi construída depois do casamento. Não tem nenhuma separate property, foi tudo community. Tudo propriedade comum, esse termo, né? É comum, propriedade comum. Continuando, a não ser que os herdeiros entrem com ação no Brasil, porque mesmo que aqui no Texas é community property, que vai totalmente para a esposa, se os filhos entrarem com o inventário no Brasil, aí vai obedecer à lei sucessória brasileira, ou seja, a parte da pessoa que faleceu, a parte do marido ou da esposa, vai para os herdeiros. Então, nesse caso, é diferente da lei do Texas, depende de onde que vai abrir o inventário. Como eu falei, a lei brasileira autoriza, mesmo que o brasileiro more no exterior, a lei brasileira autoriza que para abrir o inventário possa utilizar a lei mais benéfica. Então, para os herdeiros é mais benéfico abrir no Brasil do que abrir aqui nos Estados Unidos o inventário. Abrindo aqui, vai automaticamente para o viúvo meio, que é o cônjuge sobrevivente.
No Brasil, não vai automaticamente para o cônjuge sobrevivente, que ele é parte, ele é um herdeiro, mas a outra parte vai para os filhos. Então, é mais interessante para o brasileiro, para o herdeiro, abrir o inventário do Brasil. Ok, independente se ele fez uma declaração de saída do país. Bom, aí já entra muito no detalhe. Né? Exatamente, aí já não sei informar. Tá. E o advogado pode informar melhor sobre isso. Obrigado. Tem mais alguma pergunta sobre o testamento? Eu tenho outra pergunta. É um caso que aconteceu comigo, particularmente no final do ano agora. Eu estava no Brasil e meu pai faleceu no Brasil nesse período que eu estava lá. Meu pai era meu procurador na época. Como eu estava no Brasil, deixei minha mãe como procuradora minha para poder agilizar os bens do meu pai, porque do Brasil partilhar entre mim, minha irmã e minha mãe os bens do meu pai. Mas, na eventualidade que você está aqui nos Estados Unidos e não tem condição de voltar para o Brasil, por alguma razão, como fica pendente os bens de um pai, uma mãe no Brasil? Fica aberto ou o consulado tem meios de agilizar o processo de alguma forma, de fazer uma procuração para alguém no Brasil, coisa parecida? Bem, eu vou responder essa pergunta. Na verdade, você vai nomear uma outra pessoa como procuradora, que vai ser o inventariante, que vai dar continuidade àquele processo anterior. Então, se a mãe, ela era a procuradora que estava agindo como inventariante, agora vai ser uma outra pessoa. No caso, como eu estava no Brasil, eu assinei, minha mãe assinou como minha procuradora para agilizar os bens, para não ficar pendente, minha mãe precisava receber pensão, etc e tal. Mas eu estando aqui e eu não tendo um procurador no Brasil, eu tenho como fazer um procurador daqui pro Brasil? Você pode nomear uma pessoa que está no Brasil para te representar. Faz uma procuração. Faz uma nova procuração, exatamente, que faz no consulado, entra em contato com o setor de procurações, faz a procuração, assina e manda para o Brasil, outra pessoa vai te representar e vai dar continuidade nesse inventário. Uma coisa, deixa eu explicar isso aqui. Como sua mãe participa, sua mãe é parte envolvida no inventário, sua mãe não pode ser sua procuradora nesse caso aí. Você vai ter que escolher outro procurador para você nomear no Brasil para cuidar dos seus interesses lá. Como a sua mãe é parte do inventário, você vai ter que nomear outra pessoa, um primo ou outra pessoa que não esteja envolvida nesse inventário. Nesse caso... Um advogado, entendeu? A mesma pessoa. Nesse caso, quer dizer... O advogado que esteja cuidando do inventário, você pode nomeá-lo como seu procurador para cuidar dos seus interesses lá. Sua mãe não pode ser. Esse é meu caso. Eu tenho a minha sócia que fez o meu testamento, ela é a pessoa também responsável para a nossa... Se de repente ela não estiver viva, mas tiver qualquer outro advogado na nossa área, seria um advogado que estaria administrando o meu testamento dos meus bens. Entendi. Ok. Você tem mais falando de investimento? O ilegal, quer dizer, aquele que não tem status migratório, o testamento dele é válido como de todo mundo? Claro que sim. Principalmente porque se é algo civil e existem essas propriedades, eu não escutado da pessoa não ter um estado migratório de perder direito sobre sua casa ou dinheiro do banco nesse tipo. Tá. E quem não tem status migratório, se for contratar um advogado para fazer o testamento, você acha que ele pode ser, eventualmente, encontrar-se com alguma autoridade americana e complicar a situação migratória dele? Eu acho que não, porque basicamente qualquer contrato para fazer um testamento, geralmente, se está fazendo em algo privado, não tem como a imigração de repente descobrir que você está fazendo esse tipo de testamento, então não vejo nenhuma possibilidade baseada somente em estado migratório que a pessoa não possa fazer um testamento, ou se de repente a pessoa falece que vai para uma corte de probate para que não possa regularizar a intenção desse testamento. Eu não vejo nenhuma impedimento. Ok. Alguém tem alguma pergunta sobre imigração? Eu acho que você já tiraram suas dúvidas sobre sobre o testamento? Então vamos agora passar a Deixa eu só fazer uma
uma observação aqui dentro. Uma coisa que eu estava aqui pensando, né, falando de testamento. Uma vez eu vi uma entrevista, não sei onde, era uma entrevista no Brasil, não sei se era um programa de televisão. Eu lembro que era uma entrevista com um coveiro, do jeito que foi coveiro no cemitério, lá em São Paulo, durante muitos anos. E eu lembro que, enfim, perguntavam para ele sobre várias coisas e tal, e ele falava, né, que uma das coisas mais tristes que ele via nos enterros eram os irmãos começando a brigar entre eles por causa da herança, né? E ele falava, e o pai ou a mãe ainda nem esfriou no caixão. Aí ele dizia, mas isso acontece muito. E ele, um homem simples, obviamente, e ele obviamente falava com um certo rancor, um certo desprezo pelos filhos que faziam isso, né? E eu vendo aquela entrevista, eu fiquei pensando assim, olha, eu acho que o culpado não são os filhos, não. O culpado é o morto, né? O culpado é o morto. E aí, o que eu vejo nas famílias é uma incrível incapacidade de aprender com os próprios erros, né? A gente estuda história do Brasil, história mundial, e sempre que a gente está estudando história, a gente pergunta para o nosso professor, para que eu estou estudando isso? Eu mesmo perguntava isso muito quando era criança. Para que eu estou estudando isso? A gente estuda o passado para entender o passado e não repetir os erros. Agora, ninguém estuda a história da própria família, né? Ou ninguém devia ter uma disciplina chamada História das Famílias. Porque um dos erros mais recorrentes de geração para geração é isso. É não fazer testamento, é não se planejar. E aquela briga, né, que uma pessoa tem com o irmão, né, depois que o pai morre, depois que a mãe morre, naquele momento difícil, é aquela briga que permanece pelo resto da vida, né? Só vão fazer as pazes depois que já estão perto também, eles, né, os irmãos já estão perto da morte, então talvez façam as pazes. E eu acho que pai e mãe olha para os filhos e pensa, como eles são lindos, como eles são maravilhosos, né? E acha que o amor que o pai e a mãe têm em relação ao filho, os irmãos têm entre eles. Doce ilusão. Não é. Então, eu acho que, assim, não vou dizer que é a família de vocês, mas pensem em famílias que vocês conheçam. Como esse erro se repete de geração para geração. E eu acho que a melhor coisa que se pode fazer é deixar digamos assim, um aparato, um ambiente institucionalmente livre na família, né, para os irmãos terem um bom relacionamento entre eles. Eu acho que uma boa maneira de fazer isso é fazer um testamento e definindo as coisas com antecedência. Tá bom? Muito bem. Gostei. Alguma pergunta? Então deixa eu falar um pouquinho de imigração, já que tem tantas pessoas que estão escutando também pela televisão. Eu vou falar basicamente um exemplo que está acontecendo aqui no estado do Texas. Eu acho que semana passada a SB4 foi aprovada e talvez em setembro, se não tiver nenhuma ação judicial que pare isso, ou que mude isso, de repente em setembro a polícia de Houston, Texas, começaria a atuar como agente de imigração. Tá? E muitas pessoas perguntam e falam, advogado, agora a lei de imigração está mudando. Não, a lei de imigração não está mudando, a lei de imigração continua a mesma. O que está mudando são, de repente, a possibilidade que você possa ser preso, se você está dirigindo sem sua licença e a polícia começa a perguntar se você tem licença, você não tem, você não tem como mudar, você é preso e a imigração é contactada. Então eu acho que isso que de repente possa mudar. Mas eu, como advogado, por já estar trabalhando nessa área por tantos anos, basicamente esse é o dia a dia dos meus clientes, vendo pessoas que são presas e basicamente é o mesmo processo. O processo não mudou. Então, eu acho que é importante, número 1, eu sempre falo para as pessoas que vêm falar comigo, você tem um plano A, um plano B, um plano C. Então, qual é o plano A? Em caso que você seja preso, tá? E você fique, dependendo de onde você esteja, tá? E se você qualifica para obter uma fiança de imigração e você está aqui em Houston, basicamente você vai ficar preso por 2, 3, 4 semanas, tá? Então, plano A, se você for ficar preso de 2 a 4 semanas, quem vai cuidar do teu filho? Precisa de dinheiro, se você mora com sua esposa e sua esposa não trabalha, é dama de casa.
quanto dinheiro ela precisa para, de repente, poder pagar essas contas por 4 semanas. Se você for preso, você sabe a quantidade de dinheiro que você vai ter que pagar um advogado para te tirar, para fazer o processo de fiança. Isso é uma coisa que você tem que saber. Número 2, baseado no teu caso, baseado em quantos anos você tem, baseado se você está casado com uma pessoa americana, baseado se você tem filhos americanos, baseado se você, da quantidade de anos que você está aqui nos Estados Unidos, a tua fiança poderia ser de $5.000 a $30.000, tá? Então, de repente, é importante você chegar e saber, ó, advogado, olha só, essa é a minha vida. Se eu for preso, quanto é que você acha que vai ser minha fiança? E, basicamente, eu vejo isso todo dia, acho que, de repente, vai ser $10.000 para te tirar daí. Então, $10.000 mais o dinheiro para você contratar o advogado, mais aquelas 3 semanas que você está preso, você tem esse dinheiro economizado, você tem esse dinheiro, de repente, com a tua esposa, com o teu filho, para, de repente, olha só, meu pai está preso, aqui está o dinheiro para tirar ele da cadeia. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que a pessoa pode estar se preparando. E, basicamente, muitas pessoas têm o benefício de repente, se acontecer isso, de ser presa, de conseguir uma residência. Existe maneira de você, mesmo sendo preso, saindo da prisão de imigração, brigar para a sua residência. Então, eu acho que isso é importante agora. Independente do que esteja acontecendo, é você ter conhecimento, é você saber que você tem o direito de manter em silêncio, é você saber o direito que você tem direito a um advogado, você saber que você tem direito a não assinar nada. Se de repente tem um oficial de imigração que te está dando todo aquele documento em inglês e você não entende nada, por que você vai assinar? Você tem o direito de recusar. E basicamente, você, com todo respeito ao oficial de imigração, eu não leio inglês, eu não sei escrever, eu não entendo nada que está escrito aí, eu não vou assinar isso. E basicamente você vai escrever: a pessoa se recusou a assinar. E você sabendo que você pode brigar, você sabendo qual é a lei que te pode amparar, se diz, oficial de imigração, eu sei, falei com o advogado, eu qualifico para isso, se eu for preso, eu quero basicamente falar com o advogado, com o juiz, e eu quero brigar esse caso. E é basicamente o que vai acontecer. Tu vai ser preso, vai ser transferido para a imigração, tu vai ter direito a fazer uma chamada, liga para o consulado, ou fala com o teu esposo: olha só, estou preso, contacta o advogado para me tirar daqui. E esse é o processo. Então, acho que é isso que a pessoa pode fazer para se preparar. Essa é basicamente a minha opinião. Pelas últimas 3 semanas é que eu tenho falado para os meus clientes se alguma coisa acontecesse. It's not so bad. Alguma pergunta sobre a imigração? E se você quiser alguma pergunta, você fala assim: o meu amigo tem essa pergunta. Eu tenho green card e nunca tive interesse em tirar a cidadania. Você acha que agora é um bom momento? Não tem nada que ver. Isso vem muito residente: advogado, o Trump vai tirar minha residência. Não, gente, não vai acontecer isso não. Isso não é uma preocupação. Mas o negócio é o seguinte: eu já vi, e meu ponto de vista, se eu tivesse que responder, eu diria sim. Vou te dar um exemplo, porque eu já vi. Uma das coisas boas ou ruins de ser advogado é que você vê todas as coisas ruins que acontecem com as pessoas. Então, de repente, uma coisa de ser advogado, você aprende pelos erros das pessoas. E eu já vi muito residente de pegar uma carona com um amigo, ou você, por exemplo, você é o dono do seu carro, você está dirigindo: vou pegar minha amiga, a tua amiga tem cocaína. É parado pela polícia, ela vem, joga a cocaína atrás, ou põe a cocaína na frente. Por você, se de repente aquele carro ser seu, geralmente o que está dentro daquele carro é seu. E se de repente aquele teu amigo não confessa que aquela cocaína é dele, cocaína de quem? Sua. E cocaína é uma ofensa que faz que possa tirar tua residência. E se você não tem os anos suficientes para brigar para manter sua residência, você pode perder e é deportado. Mas e se você é cidadão aqui? Aí nada. Aí você está tranquilo. Não. Não, aqui, você não é nem processo. Mas se acontece uma situação dessa, eu sou cidadã? Você só vai responder por ter, de repente, ter cocaína no teu carro, que é uma felony, mas você não é deportada. A preocupação do residente é ser deportado. Eu vejo isso direto: residentes que não podiam fazer a cidadania, não fizeram. Por exemplo, um exemplo super simples: marihuana. Se você é residente, é convicto, deixa eu voltar um pouquinho. Existem 2 tipos de ofensas criminais. Uma que faz você ser deportable, que você pode ser deportado, e a outra que faz que você não seja admitido, tá? Então, marihuana é uma ofensa que não te pode deportar. Se você é convicto por marihuana, classe B misdemeanor, se
Se você é residente e é convicto por isso, a imigração não pode bater na tua porta. Olha só, tu foi convicto por marihuana, vamos tirar a tua residência. Não pode. Mas se você vai para o Brasil e tenta entrar, o que acontece? Detém, sem direito a fiança, sem direito a nada. E se você não tem os anos para brigar pela sua residência, se você não é casado com uma pessoa americana, já era. Por uma coisa simples. Então, se de repente uma pessoa que é residente, que cometeu marihuana, eu esperaria aqueles 5 anos, aplica para a cidadania, aí tu já tá tranquilo, não tem problema de processo de deportação. Tá. Se ela tem um green card e a amiga tá ilegal, daí eles pegam, digamos assim, a amiga, respinga nela? Cara, eu tô vendo cada coisinhas brabas ultimamente. Eu não vi ainda com residente, mas eu tô vendo muito com pessoas que têm TPS. Não sei se os brasileiros conhecem o que é TPS. TPS é Temporary Protected Status. Geralmente, eu acho que o último foi o Haiti, quando teve aquele problema no Haiti. Todos os haitianos que estavam aqui legais, o governo dos Estados Unidos dá essa proteção. Tem muito para o salvadorenho, andorenho. Então, eu tô vendo, por exemplo, eu vi um caso que eu tô abismado ainda. Basicamente, é um cara que tem essa proteção, TPS. TPS não é um status, não é uma residência, tá? Você basicamente tem essa proteção para você não ser deportado, porque você está aqui legal, tá? Ele está viajando para a Flórida com a namorada dele. Então, olha, lógico que indo para a Flórida, passa para I-10, tem aquele checkpoint ali. Então, basicamente, prenderam ele, não falaram para ele o que tinha acontecido, ele não entendeu nada, e 3 semanas depois ele recebe: você estava transportando ilegais, a gente está tirando o teu TPS. Assim. I'm like, wow. Ele não tinha a mínima ideia. Ele falou: mas eu fiquei só preso por 20 minutinhos, falaram que eu já podia ir. Quando ele tentou renovar o TPS dele, foi enviar. Quando veio a cartinha, você estava tentando transportar um ilegal para a Flórida. Agora não sei se ele está mentindo para mim, não sei se é verdade, não sei o que. Basicamente, era uma namorada dele, com o filho dele, indo para a Flórida de férias em Spring Break. E aconteceu isso. Então, estamos num momento onde, de repente, se faz uma alegação e fica difícil para você brigar, eu evitaria. Principalmente você sendo residente e está cruzando um checkpoint. Eu já visto muitos residentes que, de repente, fazem isso, tá? Que vão na fronteira e tentam trazer pessoas ilegais, não sei o que tal. E perdem a residência. Então, poderiam fazer essa alegação se você está desviando alguém? Poderiam. Aí, o que você vai fazer? Entendeu? Então vale a pena tirar a cidadania? Aí coçou a cabeça. O meu receio é que depois que você tira a cidadania, você tem que pagar imposto de renda nos Estados Unidos, mesmo que você não more mais aqui, correto? Aí eu não sei, eu sou de... Eu acho que a ajuda pode ajudar. Qual é a pergunta? Se você é americano, quer dizer, brasileiro, sim, mas tirar a cidadania, voltar para o Brasil, para se aposentar no Brasil, vamos supor, você é obrigado a pagar imposto de renda para os Estados Unidos, não importa onde você mora, como americano, não como clicar, você só perde o green card, né? Não, se... Você vai ser residente no Brasil, você vai sair daqui, você vai ser residente no Brasil, então você vai pagar imposto de renda no Brasil, não paga mais aqui. Mas se você paga a diferença aqui, se eu pago menos imposto de renda lá, é a diferença que tu paga aqui. Bom, aí você vai conversar com o seu contador, que vai dizer qual é a melhor opção para você. Mas aquela coisa de ser residente, de ser cidadão, mesmo você sendo residente, você já paga imposto de renda aqui. Não é o fato de ser cidadão americano que vai fazer com que você comece a pagar imposto de renda. Já como residente, você começa a pagar. Não, eu pago. Eu já certeza. Eu Você pago. voltando... Não, eu pago direitinho. Com essa nova lei SB4, né? SB4. Se você está indocumentado e sofreu um acidente de bater com o carro, ou a polícia te parar, você vai ser preso, de qualquer forma vai ser deportado? Porque se a polícia tiver poder de polícia migratória, ou da polícia... Ok, você perguntou, você fez 2 comentários. Ser deportado depende, tá? E ser preso também depende. Então, com a primeira. Então, se você tem um acidente, independente que não seja sua culpa, é isso o comentário? Sim. Então tá, não é tua culpa que a gente bateu. Cadê tua carteira? Não tem. Por que não tem? SB4, não tem? Tu tem estado migratório que te prende por isso, tá? Tá preso. Se é que vai acontecer, não sei. Poderia acontecer? Sim, poderia. Então você seria transferido para a imigração. Agora, essa pergunta de ser deportado, aí eu já não sei nada do teu caso, não sei se a pessoa já, por exemplo, uma pessoa que entrou há 10 anos atrás
e foi preso pela imigração e saiu com uma fiança e nunca mais compareceu na corte. Se você é preso agora, está frito, porque basicamente você já tem essa deportação e basicamente a única coisa que seria é que essa deportação seja executada. Teria que verificar sua nacionalidade, se você é brasileiro, você vai ser contactado pelo consulado brasileiro, verificar se você é brasileiro e vai embora. Mas se você não tem deportação, aí depende. Você qualifica para quê? Tem filhos aqui, está casado com uma pessoa americana, tem medo para voltar para o Brasil, você é homossexual, tem várias coisas que a pessoa pode aplicar dizendo que tem medo por estar casado, por ter filhos ou por ter muitos anos aqui. Então essa pergunta de ser deportado, depende. Aí depende. Eu tenho uma pergunta relativa à mudança da lei. Uma vez um imigrante sendo detido pelo HPD, no caso Houston Police Department, você é detido 24 horas, vai para a audiência, essa é onde entra o BEL, vai set pela polícia, do juiz, e esse BEL você pode postpone para immigration, ou como é que funciona isso? O que eu entendi, agora, se você, vamos voltar um pouquinho, então vamos dizer que você esteja dirigindo, tá? Então se você não tem estado migratório aqui, você está dirigindo, sem a licença, isso já é uma ofensa criminal, driving without a license. Então, baseado nisso... Oi? Esse é misdemeanor. Misdemeanor, mas você pode ser preso por isso. Uma vez detido, você é levado para regional, right? Aí depende. Não necessita, eu falo bem alto. Um screen para everybody. Então, uma vez detido, você é detido dentro pela HPD e ali seria set o post-bail devido à sua imigração. Ou pela ofensa de não ter, pela não ter. Exatamente. Aí, posteriormente você é relocado dentro de uma locação, um presídio de imigração, uma casa de detenção de imigração, é quando é posto o seu BEL, você vai para outra audiência para posto o seu BEL para a situação imigratória, seria isso? É quando? Quase isso. Quase isso? O número 1 está certo, a diferença entre fiança de imigração e fiança criminal é que a fiança criminal, o valor da fiança criminal é baseado na ofensa que você cometeu. Então, se é um class B misdemeanor, fiança $500. Se de repente é uma felony, a fiança é maior. Então, você pode posto bail com o seu bail bonds, right? Depende. Se você tem um immigration hold, eu não aconselho que você pague, porque se você paga o bail e teu caso criminal continua pending, se esse caso criminal não foi terminado e você paga essa fiança criminal, você é transferido para a imigração com o caso criminal ainda aberto e poderia ter dificuldade de conseguir tua fiança de imigração aqui, porque o teu caso criminal ainda está aberto. Então pode complicar, mas basicamente se se você não tem um status migratório, hoje em dia muitas pessoas são presas pelo HPD e verificam se essa pessoa tem status migratório ou não. Às vezes põe o que é chamado migration hold, que é hold, qual seria a tradução de hold de imigração? A espera de imigração. Então, se você tem essa espera de imigração, você não está saindo. Mesmo que você tenha esse bond e você pagar, está transferido para a imigração. Então, não vai para as ruas. Basicamente, é transferido para a imigração. E baixa a imigração, você pede uma audiência para o juiz para somente mostrar que você qualifica para ter uma fiança. Então você tem que mostrar quantos anos você tem, se você tem filho americano, se você é casado, qual foi a ofensa criminal que você cometeu. E baseado em toda essa evidência, o juiz te dá ou te nega a fiança. Então você fica detido aguardando você fazer uma petição ao juiz. Exatamente. Você não automaticamente vai ver o juiz porque a sua universidade está pendente. Vai. Ok, tem dois tipos de audiência quando você vai para a migração. Uma de fiança, se você pede, e a outra porque basicamente tu está aqui ilegal. Então, se você é transferido para a imigração e você não faz nada, você só vai ver o juiz para realmente determinar os teus direitos legais, se você está aqui ilegal e se você é deportable, se você pode ser deportado. Isso é que você vai ver frente ao juiz. Então, se você nunca trouxer esse pedido de fiança frente ao juiz de imigração, você nunca vai receber. E essa fiança não é, você não pode bail com o Howard Head desse da vida aí, que você chega e paga, ele te garante que você vai show up em court.
Geralmente há pouquíssimas companhias que dão fiança de imigração, porque basicamente você está emprestando esse dinheiro para uma pessoa que não tem estado migratório e não é muito confiável que essa pessoa vai aparecer ou não. Então, geralmente, as poucas companhias de fiança que eu conheço aqui em Houston que fazem isso, pode ser de qualquer outro estado, geralmente você tem que pagar 50% da fiança. Então, se é uma fiança de $15 mil, vai ter que ter $7.500, mais um FII para processar esse caso e mais um juros anual enquanto o teu caso está pendente. Então, é uma graninha boa. Não é tão fácil aqueles 10% do criminal, não. Bem, a minha situação é o seguinte, eu estou no processo de tirar a drive license como turista, que na verdade eu estou aqui há menos de 6 meses, com intenção de ficar. Então eu vou tirar essa drive license, ela vai valer por um tempo. Eu tenho a minha do Brasil, certo? Então depois que vence a minha drive license, eu posso tomar, claro, na verdade eu acho que eu vou ter uma multa por estar com ela vencida. Isso pode dar um problema O do pegar o drive license, você estava me perguntando ou você estava afirmando? Estou afirmando que estou pegando ela. E eu vou ser continuar? parado. Sim. Como turista? Como turista. Sério? Aqui no Texas. Ok. Por 6 meses? 6 meses. Consegue até a data de vencimento do seu Daí visto. 94. Do 94. Você consegue. Ok. Ou seja, eu vou ficar com ela, só que ela vai ter uma validade. Não, 3 meses, por exemplo. 6 meses. Até você aplicar, até você receber, só vai valer 3 meses. Então. Até o vencimento do seu em 94, 6 meses. 6 meses, então. E se vencer, você está dirigindo with a license invalid. Só muda o título, mas quer dizer, continua eu sendo... tenho a do Brasil, eu posso usar 3 meses aqui, né? Como turista. Exatamente, esse é o meu conhecimento. Existe a licença internacional. Se você como turista, você pode usar aquela licença de dirigir aqui no exterior, sem necessidade de pedir a licença aqui do... Então, quer dizer, depois de 3 meses não vale se eu não tiver drive license, é como se eu não tivesse carteira. Né? Exatamente. Okay. Outra dúvida seria a seguinte, por exemplo, meu filho tem 13 anos. 13. Americano. Não. Ou não? Brasileiro, tá? Vai estar com uma situação de status ilegal, né? Fora de status. Fora de status. Se ele quiser tirar a carteira com 16, com 18 anos, ele não vai poder tirar a carteira? Não. Meu entendimento é que para você tirar a carteira, você tem que ter um status migratório. Por exemplo, as pessoas que têm o TPS, se por uma razão ou outra eles não tiraram naquela... Geralmente o TPS é aprovado por 1 ano e 6 meses. Se essas pessoas não aplicam para pegar o drive license e aquela autorização que eles têm aqui já está por 6 meses, o DPS não dá o drive license porque você tem que pedir pelo menos em 1 ano. Então, você pediu como turista, está sendo novo para mim, porque pelo meu conhecimento, nunca dão a licença. Só falta o exame de volante agora. Que legal. Teórico já passou. Uma pergunta relacionada. O visto de turista dura 6 meses, correto? Não exatamente. Não? Depende. Não visto. Depende. Assim, olha só. Peraí. No papel, quando tu pesquisa, de 6 meses anual. A minha dúvida era assim, poderia ficar de agosto desse ano a dezembro, eu sei que tem que retornar 1 mês para o país de origem, e depois de fevereiro a agosto do próximo ano? Ou é 6 meses dentro de 1 ano corrido? Ou é dentro do ano letivo, do ano de janeiro? Ok. Número 1, né, o visto. O visto é que você tem no teu passaporte. O visto é por 10 anos, tá? Então, quando você entra aqui nos Estados Unidos, você recebe, acho que nem recebe mais, né? Mas é uma autorização para você ficar aqui nos Estados Unidos. E não necessariamente são 6 meses. Há muitos oficiais que perguntam: o que você vai fazer aqui? Vou vir ver a minha avó. Eu já vi. E ela tá onde? Você quer ficar quantas semanas? 2 semanas. Te dão um visto por 3 semanas. Tá? Então aquele carimbo de entrada? Período de permanência. Isso. Então você tem que verificar. Depende da passagem aérea que você tem de retorno, se tiver. Não. Isso era antigamente. Agora tem mudado um pouquinho. Então você tem que ver aquela tua autorização para estar quanto tempo. Geralmente é 6 meses, tá? Mas você tem que realmente verificar qual é aquela data. Agora o negócio é o seguinte: o que é o visto de turista? O que significa o visto de turista? Que a pessoa está aqui para quê? Turista, ir para Disneylandia, Mickey Mouse, toda aquela coisa.
Então, e se você diz, eu sou estudante, ou eu trabalho. Então, se você passa aqui 5 meses e 3 semanas aqui, passa uma semana fora e você tenta entrar de novo, e o oficial de imigração, tu diz que tu trabalha como engenheiro ou como advogado, você acabou de passar quase 6 meses aqui, você está voltando de novo, o que é que você está fazendo aqui? Então, antigamente faziam isso, era mais fácil, agora poderia ser mais difícil. Necessariamente eu vou negar minha entrada? Falando, não, oficial, eu sou advogada, sou milionária, tenho grande pra caralho que tal, meus milhões na minha conta, não preciso trabalhar. De repente ele deixa você entrar sem nenhum problema, mas se de repente ele vem e faz uma investigação e põe teu nome, e teu nome sai trabalhando em alguma coisa, tua entrada poderia ser negada porque, como turista, você não pode estar aqui trabalhando ou estudando. Aconteceu 3 vezes eu já atualizei, né? Já atualizei a minha entrada. Por exemplo, eu saí pelo México e retornei. Eu fiquei 5 meses, fui até Monterrey, fiquei um dia lá e entrei novamente. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Porque não registra a saída. Tu entrou de ônibus. Entendi. Em nenhum momento eles me pediram para... Ele está tendo só essa informação. Esse cara tá dando uma sorte. Agora, eu não sei. Como eu fiz em 3 vezes isso, eu tenho medo de fazer a quarta agora. Por quê? Porque quando eu entro, sempre eu venho com uma convenção, ou venho com algum evento aqui nos Estados Unidos, que daí eu digo que eu vou fazer isso. E como eu em 94, se eu for consultar agora, ele está com... Se eu saio, ele não registra a saída. Então, ele não sabe quando você saiu. Está em aberto. Não. Só que eu não sei, você saiu, agora não como sabe meus quando você filhos saiu. matriculados na high school, na minha school, eu não sei qual tipo de informação que eles vão consultar na minha entrada. Se é uma consulta superficial em 94, a ver a entrada e saída, então como eu presto um serviço também para uma empresa no México, não sei se eles têm alguma relação, por eu estar entrando e saindo do México, porque é muito normal ali para eles, pessoas entrarem nos Estados Unidos e saírem 2 dias, 3 dias, ficam lá e voltam. Eu tenho um permisso, então até junho eu estou coberto por esse permisso. Entendi. Posso entrar e sair no país sem... Né? Agora está vencendo. Eu estou com medo, eu não sei agora com o Trump assumiu em janeiro, então está vencendo em junho, eu não sei se eu vou até o México e volto para atualizar meu status. Essa eu não vou poder te responder. Eu sei. Vamos ver. Vamos ver. Responder é perigoso. 6 meses. A minha pergunta é com relação à cidadania americana. Uma pessoa que está querendo aplicar para a cidadania americana, na sua experiência, qual é o custo médio e tempo de espera para alguém que aplique, por exemplo, nos próximos meses? Qual é o preço? Acho que o preço aumentou agora, a imigração está cobrando 900 e pouco. Você pode entrar na página do USCIS. 795? Não sei de memória, os preços aumentaram. Então, basicamente, verificar se a pessoa tem tido um bom caráter pelos últimos 5 anos, não deve child support, paga seu imposto de renda, não tem nenhum crime nos últimos 5 anos, e verificar se não tem nenhum crime que faça que a pessoa possa perder a residência, o que seja. Eu diria pelo menos em 6 meses. Eu tive uma que foi aprovada rapidinho. Fica difícil, depende de onde a aplicação vai, qual o departamento, mas eu tive uma que foi aprovada em 2 meses, mas eu diria pelo menos 4, 5, 6 meses. Pelo menos. Sobre o processo de cidadania, não é o meu caso, porque eu já tenho 60 anos, mas uma pessoa com 20, recebeu o green card com 24 anos, ela não se apresentou seria um serviço militar, e a pessoa está agora com 30 e poucos anos. Como é que fica a situação para obter a cidadania? Eu tentaria me registrar agora, se registre, mesmo que não qualifique, e tenha uma boa resposta porque não se registrou quando tinha que registrar. Nunca vi nenhum problema. Normalmente não tem problema. Não. Se registre agora e vai na prova da cidadania que faz a pergunta. Você tinha que se registrar porque não parece, registrou. pelo que eu li nos
site da imigração, já passou, ele está numa idade que já não... Mas registra de qualquer maneira. Não tem que registrar. Eu sei, mas tenta registrar. Tenta registrar. Tá. Outra pergunta seria para o meu caso mesmo. Pedem que você liste toda vez que você está fora do país, só que... Aí ela entra e sai só com o benefício da empresa. Mas independente... Com o benefício da empresa. Se eu pago uma passagem, tem como eu ver, né? Pelo meu... Entendi. Mas o stand-by não tem como, assim... Você vai ter que lembrar. Não, mas... tem que ter uma solução. Como que a pessoa vai conseguir provar várias vezes? Quem é imigração? Não tem como. Esse é o ponto. O único ponto que eu vejo é sendo controlado pela entrada, quando ela volta. Mas aí a pessoa se não lembra quando foi. Passa 2 semanas, 3 ou 4. Aí eu continuei, peguei o barco porque meu esposo tem o benefício, que ele é piloto, e aí eu já voei várias vezes ao Brasil e eu também, se um dia eu quiser aplicar para a cidadania, eu também vou ter esse mesmo problema. Então começa a tentar lembrar agora, começa a anotar. Vou contratar você, seu pai. Para lembrar que precisava. O advogado acha. Sobre esse negócio de entrada e saída, se eu sem querer omiti uma viagem que eu saio do país e eles descobrirem, eles podem criminalizar porque eu menti? Não criminalizar. Porque na verdade você está mentindo para o governo, né? Esse é o ponto. A mim não é criminalizar, mas quando você faz a aplicação, assina a aplicação, você está dizendo que a informação que está ali é correta. Então, quando você chega e vai ter uma entrevista com o oficial de imigração, e se esse for o ponto, você tem que dizer a verdade? Eu não lembro. Eu vou dizer isso, olha, eu não lembro. Fui várias vezes. Isso seria... Então eles podem tirar então o status dessa implantação? Não, vai tirar. De repente, o pior disso seria você não qualifica para residência, para cidadania. Para cidadania. Isso, seria você não qualifica para a cidadania, por exemplo. Não vão me deportar, não? Não. Obrigada. Nesse caso dessas declarações de entrada e saída, pergunto também para você, será que não prevalece o bom senso? Ou seja, se eles virem que a pessoa tentou ali descrever o melhor possível a realidade, claro, de acordo com a melhor memória que ela tinha, e eventualmente houve algumas discrepâncias, eu acho que essas discrepâncias não são perdoadas, claro, mas no bom senso, ou seja, tem que ter uma exatidão absoluta? Ou... Não, eu acho que não tem que ter uma exatidão, mas tem que ter pelo menos a ideia quando a pessoa saiu, que isso é importante. Isso é um dos requisitos para você aplicar para a cidadania. Então, se você não tem aquela informação, de repente o oficial de imigração, olha, desculpa, mas eu não posso determinar se você tem todos esses dias aqui. Desculpe, mas eu não posso determinar isso. Vamos dizer que a pessoa chega e fala, olha só, eu saí 7 vezes cada ano e não sei exatamente quantos dias eu fiquei fora. E você é um oficial de imigração que você tem que eu sou um oficial de imigração que você tem que me provar que você passou pelo menos 6 meses aqui, você fala que viajou 7 vezes e não sabe o tempo que você ficou fora, como é que eu vou fazer uma determinação se você qualifica ou não qualifica para a cidadania? Esse é o ponto. Então, se você não sabe se você passou mais de 6 meses, eu vou ter que negar a sua cidadania, você não qualifica para a cidadania porque você não tem certeza se você passou esses 6 meses aqui, porque o aplicar para a cidadania é como se fosse uma aplicação que você está fazendo e você tem que provar que você qualifica para ela, tanto que você tem conhecimento da história e da geografia, que você é uma pessoa de bom caráter pelos últimos 5 anos, que você não cometeu, que você paga os seus impostos, que você não deve child support. Então, se você não tem isso, esse é um dos requisitos para você poder qualificar para a cidadania. Então, poderia ser negado? Poderia. Mas se de repente falar, oficial de imigração, olha só, eu só viajei uma vez em 2016 e acho que fiquei 30 dias. Então, mesmo que de repente você tenha ficado 30 dias, ou 20 dias, ou 10 dias, não te qualificaria porque você tem o tempo suficiente.
É diferente de uma pessoa falar que viajou várias vezes, que não pode ser determinado se você ficou aqui pelo menos 6 meses ou não. Tudo tem a ver com aquela matemática, né? De 6 meses mais. Exatamente. Entendi. Eles podem negar quantas vezes a cidadania? Quantas vezes você quiser dar dinheiro pro tio Sam. Com uma cidadania você tem direito a... Quer dizer, esse ponto é diferente, tá? Porque se você não qualifica, por exemplo, você faz a aplicação de cidadania e você não tem os 5 anos como residente, te vão negar... 4 vezes. Oi? Negaram 4 vezes por razões diferentes. É lógico, pode negar quantas vezes, você pode aplicar quantas vocês quiserem. Vamos gastar dinheiro, né? Quer dizer, qual o suporte, onde que entra o advogado para dar esse suporte na entrevista ou antes da entrevista? Minha opinião pessoal, eu chego na entrevista, é um oficial que eu conheço. Não que o oficial vai chegar e não precisa fazer a prova não, mas de repente a conversa não fica tão direcionada à pessoa que está aplicando, entendeu? Então, porque geralmente quando chega uma pessoa que não fala muito inglês, por exemplo, então o oficial começa a fazer uma opção de pergunta, a pessoa não sabe responder, e vai. E o oficial começa, caraca, não sabe. Aí começa a fazer as perguntas e a pessoa fica nervosa. Então, você indo com um advogado, de repente, a conversa não fica diretamente com você, o cliente se sente mais relaxado, faz a prova, que basicamente aquela prova é o estudo da história e da geografia dos Estados Unidos, é mais ou menos simples se você estudar. Se eu de repente tomar a prova de cidadania agora, talvez eu não passe porque não vou lembrar de todas as perguntas, mas se de repente eu estudar e fizer a prova, eu passo. Então, geralmente, ter um advogado não é que ele chegue, ou ele vai fazer milagre, ou ele vai dar um dinheirinho por baixo para... Não existe nada disso, mas eu acho que quando eu vou numa cidadania com um cliente meu, que está mais relaxado, para de repente fazer a prova e passar na prova. Mas se realmente a pessoa não estudar... Não é a prova, que a prova é feita antes. Estou falando no dia realmente da entrevista, é quando eles te chamam para discutir determinadas coisas que você botou no teu formulário, entende? Tipo o quê? Por exemplo, no meu caso, aconteceu um incidente comigo pessoal, eu fui detido, um misdemeanor, fui community service, eles querem saber disso, eu explico, o cara fala... Com certeza. E aí começa... Lógico, o negócio é o seguinte... Os advogados que foram me representar, ele trabalha muito cercado. Pô, aí complica a situação. É onde o cara tinha que entender, não, isso aqui já prescreveu a data de 5 anos, aconteceu em 1987, isso já não tem nem fundação. Mas só que a Anta que foi comigo não falou nada. Entende como é que é o negócio? Mas o negócio então... Aí onde eu pergunto para você, onde está o suporte? Quando eu contrato um cara para ir comigo que fala, ou vou contratar um aluno? O suporte seria antes. Se você chega e fala para mim, Fernando, olha só, eu cometi esse crime em 92 e você vai ter que pôr na tua aplicação, você fala, Fernando, eu não consigo pegar nenhuma informação disso, porque teu caso vai ser negado, meu irmão. Eu vou falar isso direto para você. Porque se você fala que tem um caso criminal e você não consegue pegar prova suficiente para saber o que aconteceu contigo, eu vou falar para você, nem aplica para a cidadania porque eu vou te negar. Já tá lá, entende? Na terceira vez que eu fui, já tinha toda a história. Aí não sei. Não mais falar nada, entende? Isso aconteceu em 1987. Entendi. Estou falando de estourar para trás, aí 87 para 2017. O negócio é o seguinte, outra coisa, então tá, vamos levar para o lado mais difícil. Então, se a imigração nega a tua residência por isso, você sempre tem o direito como é que se diz? Sua? Immigration? Não. Processar. Você tem o direito de processar. Você processou a imigração? Não processei. Tinha que ter processado. Eu apelei, fiz um apelo pro caso. Infelizmente, me deu outra ruim. O cara simplesmente perguntou se era por base discriminatória ou não. A única coisa que o cara falou, ele chegou atrasado na hora da entrevista, quase 20 minutos, e pergunta uma besteira que não tinha nada a ver com o assunto. Eu cheguei a sair em processo de lá, na apelação que custou quase $2.000. Entendi. Entende? Eu caí na mão de uma incanérica, de uma frustrada com 15 gatos, tá ligado? E essa mulher simplesmente me arrasou, cara. Entendi. Ela fez uma peça pra mim que eu falei, esse cara deve ser. Isabel. Manda o Bin Laden, o pior. Entendi. Desculpa, saber o que aconteceu.
como que a gente paga os impostos, se a gente quiser pagar o imposto lá de renda do Brasil aqui? No caso, eu tenho um apartamento e recebo o aluguel lá. Como que eu pagaria? Teria como eu pagar o meu imposto aqui? Do Brasil? Com relação ao imposto, eu sempre sugere que a pessoa converse com o contador, né, que é um especialista e pode ajudar. Mas se você não fez a declaração de saída ainda no Brasil, você não fez. Então você ainda é residente no Brasil e você é residente aqui. Sim. Então você conversa com o seu contador, né, que é um especialista tributário, ele pode, vocês vão combinar como você vai fazer esse pagamento desse imposto. O contador tem que ser lá do Brasil ou daqui? Pode ser daqui, mas é um contador. Era isso que eu queria saber. Sim, pode ser um contador daqui? Pode ser. Mas pode, mas tem que saber se ele sabe, né? Tem que ser um contador brasileiro, né? O contador pode ser contador americano, que tenha conhecimento de como funciona a contabilidade. Nesse caso vai ter que ser brasileira. brasileiro mesmo, porque parece que é diferente. Eu diria lá. É melhor ir lá, né? Contratar um lá, né? Ir lá e cuidar. Uma viagem. Eu entrei nos Estados Unidos como visto de estudante. Em dezembro eu precisei parar de estudar. E agora eu fui tentar me matricular novamente. E a escola disse que eu consigo me matricular novamente, só que eu preciso sair dos Estados Unidos, sair e voltar, ir no México e voltar. Só que vai de ônibus, vai de ônibus. Eu falei, não, eu não vou sair dos Estados Unidos agora. Mas tu aí em 94 já venceu? Venceu. Esquece, já tá fora do status. Mas ela falou que eu consigo fazer novamente. Esse processo pode ser feito interno, não pode. Não, essa resposta eu não posso te dar. Mas, número 1, se aí em 94 já venceu o teu visto de 10 anos, liquidado. Esse já não vale mais. Tu vai ter que, se você voltar para o Brasil, tu vai ter que pedir um outro visto de 10 anos, porque esse teu visto de 10 anos já está perdido. Número 2, você já está aqui. 10 anos de turista, eu tenho 2 vistos. Você está com de estudante? Tá. Eu já tenho visto. Dezembro já. Já passou. Passou o mês passado e acabou. Eu não sabia desse ciclo. Tu já está fora de status. Se eu faço minha matrícula no mês passado, eu consegui matricular para o SAM mesmo. Esse mês eu não consegui. Eu não sabia desse ciclo. Não vejo não, irmão. Você já está completamente fora de status. Eu não vejo você, porque se você... Mas a tua F1 vence quando? Na minha F1 é 2019, 2020. É porque... Mas não vai fazer diferença. Você vai sair e vai entrar com o quê? Ele falou pra mim sair e entrar que eu precisava carimbar novamente meu passaporte. Com qual? Com a B1? Com a turista? Com a F1. É só recarimbar minha entrada mesmo nos Estados Unidos. Isso que eu não entendi também, eu não sei se é necessário. Porque tem muita gente que com visto de turista que consegue entrar e mudar para estudante, muito. Mas o negócio é que você já está fora de status, esse é o ponto. Você já não tem teu F1, por exemplo. Porque você tinha que manter, se está full time, você não está full time, então você já está fora. Então, independente se você entra e sai de novo, não vai mudar nada se você tentar aplicar para a escola agora, porque você já está fora de status. Eu não vejo fazer muita diferença em você sair e te dar um stamp no teu passaporte. Eu não vejo, não consigo entender esse raciocínio. Eu também não, por isso que eu, na verdade, porque se pode fazer todo o processo como a escola tem novamente, para que eu preciso sair dos Estados Unidos para voltar se eu já tenho visto. Então a escola que falou para você que você tinha que sair? Ela falou que pode fazer todo o processo, que não tem problema nenhum. Só que eu preciso sair dos Estados Unidos, com toda a minha família. Você te respondeu essa não. Eles realmente recomendam isso, porque eu também estudo no HCC. Eles também falaram isso pra mim. Só que eu fiquei receosa de regressar e não consegui entrar. Então eu continuei e estou aguardando a extensão que eu pedi. Entendi. Mas eles realmente recomendam que você regresse, tenta, mas a possibilidade é quase que zero. Por isso que muitas, e eu também foi o meu caso, por isso que eu não regressei. Aí eu mantive, faltando 1 mês e meio para o meu visto vencer, eu pedi extensão e agora eu estou aguardando a extensão. Não, mas você fez a extensão, você deu a entrada de extensão antes de vencer? Essa Isso, diferença? antes de vencer, verdade. Mas eles me indicaram porque eu queria trocar para o visto de estudante. Entendi. Entendeu? Agora que eu estou preparando para trocar. Pro visto de estudante. Mas eu já tenho um visto de estudante, eu fico com medo. Imagina você põe no Multimeio,
e volta, chega na Deixa eu fronteira e passar aqui na frente. Não, mas eu acho que eles nem... Se você tenta entrar com o teu visto de estudante, eles não vão saber que você está fora do estado. Entendeu? Não tem como saber. Então eu não estou entendendo. Porque se você sai e você pede entrada, eu sou estudante. Ah, ok, entra. Eu acho que você entraria, não tem como... Deixa, você está estudando, não acho que a imigração pararia num domingo às 5 horas da tarde, vai ligar para o HCC para saber se você é full-time ou não está full-time, se você está fora de status. Eu não vejo isso acontecendo. Então você entrando, eu não vejo diferença nenhuma você entrando e você já estando fora de status. Ele não registra a saída também? Ele não vai registrar a saída dele. E quando você Não, se ele for de ônibus, né? Não registra. Não, ela mandou a gente de carro. Não, melhor ainda. Não registra, exatamente não registra, mas qual seria a diferença? Aí registra a entrada só. Mas é igual em aeroporto, é complicado? Você tem que responder? Não. Você tem que dar um A94 para eles, cara. O papelzinho que eles deram. Senão não conta. A tua saída. Eu não entendo o raciocínio não. Se você sair, eu não vejo diferença nenhuma. Porque você está fora de status. Então, nós tínhamos até o Obama, né? Tinha o DACA, certo? Que era a autorização que dava para as crianças, né? Os menores, a terem todos os direitos de social e outros mais. Não. Basicamente, DACA, você não pode ser deportado. Isso que é como se fosse uma proteção. Uma proteção para não ser deportado. E essa proteção te dá direito a ter uma autorização ao Existe trabalho. algum projeto de lei dos Estados Unidos, na era Trump? É uma pergunta agora. Existe alguma coisa nesse... Que eu saiba, não. Por exemplo, meu filho hoje ele poderia cursar numa universidade aqui nos Estados Unidos, sendo ilegal? Sendo fora de status? Eu acho que sim, também. Eu vejo uma opção de universidades que pessoas se graúdam não tendo status migratório. Eu acho que você teria que ligar para a escola e verificar. Por exemplo, ele hoje... hoje... Houston, acho que faz isso. Ele hoje, na high school, ele não tem como tirar um visto de estudante, por exemplo, né? Só se for uma escola privada. Ah, tá. A escola pública não... A escola pública não dá visto de estudante. Mesmo estando vencido, ele poderia... Por exemplo, ele está hoje como turista. Não está ainda fora de status. Se eu entrar numa escola hoje privada e pedir o visto de estudante, ele poderia sair do país e retornar? Ele entrou com visto de turista. Porque eu sei que tem duas situações. Uma quando você pede o visto de estudante no Brasil e a outra que você pede aqui dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Quando você pede aqui, você não pode sair. Não é questão de não poder. Quando você sai, você... Basicamente, no teu passaporte, o único visto que tem é aquele visto de turista, então você teria que ir no consulado americano no Brasil e pedir para trocar, e pode ser negado. Então, não aconselho sair por isso, mas não necessariamente que seria negado. Mas para ficar tranquilo aqui, seria legal tirar o visto de estudante aqui dos Estados Unidos. Eles aconselham que eu tirar. Exatamente. Acho que nós podemos pegar mais uma pergunta antes de encerrar. Então, o meu Social Security veio faltando o meu nome do meio. E eu deveria voltar lá e pedir para eles corrigirem. Se você quiser ter o teu nome do meio no Social Security, diria que sim. Vai na oficina do Seguro Social, mostra o documento que tem o teu middle name e quando você escreveu na aplicação, você não botou o nome ou realmente eles não fizeram? Coloquei, mas isso acontece às vezes. Quando eu fui tirar a drive license, às vezes eles esquecem, aí eu voltei. Só que quando eu fui ver o Security, o Social Security, já tinha passado bastante tempo, aí eu fiquei, aí meu esposo falou assim, não, aqui só o que é mais importante é só o primeiro e o último. E tudo que tiver no meio... É a questão de ser importante. Número um, eu não vejo diferença, mas se você quer ter, foi o que você comentou, se você quer ter, vai na oficina e vê se pode ser adicionado o teu nome. É porque nos outros documentos tem... Entendi. Geralmente, o seguro social, a única coisa que é usada ali é mostrar que você tem e quais são os números que tem. Então, eu não acho que você teria nenhum problema legal
legal porque o teu social security não tem o teu middle name. Eu não vejo nenhum problema que você teria. Mas se você quer ter esse nome no social security, você ir lá explicar, eu acho que eles poderiam adicionar esse nome, mas eu não vejo você tendo algum problema por causa disso. Ah, obrigada. Vou ver se alguém tem mais alguma pergunta. Posso perguntar mais? Ai, gostei. Posso Falta mais minha. Por exemplo, os meus filhos têm 13 anos e 16. Eles vieram para cá pelo motivo, claro, porque eu trouxe eles para cá, né? Vamos supor que eles ficam 5 anos e a gente vai para o Brasil. E aí, aí vão perder o visto de turista, certo? Porque vão estar fora dos estados. Eles poderiam entrar novamente com pedido de visto de turista. Eles vieram para cá não por vontade própria. Eu trouxe, eles são de menor, então eu entendo que eles, por serem de menor, certo? Eles não têm por exemplo, aconteceu deles virem para cá e ficaram ilegal aqui, mas não foi por vontade deles. Entendi. Eles vão ser perdoados para, se quiserem tirar, por exemplo, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vai ter algum problema no futuro para eles? Ok, vou responder. Essa razão, esse comentário que você está falando que ele veio aqui porque eles são de menor, realmente não faz nenhuma diferença se eles ficarem aqui e chegar algum dia, ou eu tenho direito constitucional porque meu pai me trouxe para cá e eu não queria vir. Não, esquece. A única coisa que você pode ter o conhecimento é que até os 18 anos, se eles saírem, não existe nenhuma presença ilegal. O que é presença ilegal? Presença ilegal é quando você está aqui, fora de estado, e se você sai, você poderia ser prejudicado para poder voltar. Então, se você fica aqui ilegal por 6 meses, até 1 ano, e sai, você está castigado por 3 anos que você não pode voltar. Se fica aqui por mais de 1 ano até indeterminado, você está castigado por 10 anos. Tá? Então, se teus filhos ficarem até os 18, deixa eu voltar, e se você ficar até 5 meses depois dos 18, você também não tem nenhuma penalidade, tá? Então, se teus filhos ficam aqui até 18 e 5 meses e saem, basicamente eles não têm nenhum castigo, porque não tem castigo até os 18 anos e 5 meses. Presença legal só começa a contar 6 meses depois dos teus 18 anos. Então, se essa é uma preocupação, eles terão que sair antes dessa data. Porque se eles ficam mais que isso e eles voltam, não poderiam aplicar para o visto turista, porque estaria penalizado por 3 ou 10 anos. Por exemplo, depois dos 18 ele vai fazer universidade, aí eu aplico como visto estudante. Eu poderia ficar como estudante aqui. Você não vai poder, você tem que mudar agora para o visto de... Eu tenho que mudar agora. Agora, porque você não vai ficar fora de estado. Aí é coisa diferente. Presença ilegal e fora de estado são 2 coisas diferentes. A minha pergunta não é sobre imigração. Eu sou militar da reserva ativa. E quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu recebi a orientação do DM, Distrito Naval, que eu deveria receber todo ano um carimbo da embaixada, no caso do consulado. Quer dizer, eu estou 17 anos morando aqui, eu nunca recebi um carimbo. Não sei se eu tenho problema ou... Ele vai ao Brasil. É que eu vou ao Brasil agora. Aí é uma pergunta que está fora de... Fora de estado, sua pergunta. Eu pessoalmente, eu servi o exército também, então quando eu vim pra cá eu só pude dar meu passaporte brasileiro se eu tava nesse carimbo aí. E como é que eu faço para... Eu tentei, quando eu cheguei aqui, eu tentei 2 vezes no consulado. E lá no consulado falaram que não existe esse carimbo aqui. Mas foi quantos anos atrás? 20 anos atrás? De repente não tinha carimbo, não tinha chegado aqui. Não tinha. Não sei se já chegou. Mas isso é pessoal, tá? Eu não tô falando pelo consulado, mas eu lembro que quando eu estava no processo de pegar o meu passaporte, eu tinha que estar com o eleitoral e com o carimbo de reserva, mostrando que você está aqui, uma coisa desse tipo. Mas não sei quem é a pessoa responsável para falar. Posso até responder a pergunta, mas esse carimbo é no documento brasileiro? É. Aquele que você fez o alistamento aqui no... Não.
Mas é diferente. Eu fui militar. O caso dele é diferente. Eu sou da reserva ativa, no caso de... Não, é diferente. Porque eles dizem assim, caso de guerra, né? Não era ativa não, eu estava morto já. Mas você já tem 45, acima de 45 anos nem precisa mais se preocupar com absolutamente nada militar. 45 anos. Cabelo branco, ele tem que se apresentar ao consulado, mas é só até 5 anos. Não tem mais nada. Gente, mais alguma indagação? Comentar também para vocês, para os que ainda não sabem, o doutor Fernando ele tem ido ao consulado 2 vezes por mês. A gente vai avisar quando vai ser o próximo encontro. Às quinta-feiras. E ele atende, ele está fazendo um atendimento pessoal, individualizado e completamente gratuito. Tá? A gente está pegando, ele fica de 2 às 5, então por tarde a gente está acomodando até 9 pessoas na agenda dele. Tá? Quando é que é o nosso próximo? Já tem, Beth? A gente vai combinar. A gente vai combinar e vamos avisar vocês, tá bem? Agradecer então mais uma vez ao pastor por nos ceder esse espaço aqui da igreja. É nossa intenção, enfim, estar próximo da comunidade brasileira, provendo informações e tentando auxiliar, tentando ajudar da maneira que for possível, tá bem? Eu não sei se o Fernando quer falar alguma coisa. Só agradecer a vocês todos por estarem aqui. Se qualquer pessoa que esteja vendo a gente, se tem qualquer pergunta, contactar o consulado e para a gente poder te ajudar. Só isso. Tá bem.